Olá pessoal, Pianos, nós estamos aqui gravando a nossa segunda aula de Teologia Sistemática 2. Estamos numa crise, nacional e até mundial, e nossos templos estão fechados, então vamos nos adaptar. E é um vídeo doméstico, sem qualidade profissional, mas a ideia é que você não fique parado, que a gente não estagne o curso, e dê continuidade. Bom, eu estou aqui com o livro, no meu livro, na minha edição aqui é página 77. Se não coincidir com a sua, aí você é pro próximo aí. É o capítulo 2, ok? Então vamos começar. A obra salvífica de Cristo. Salvífica. O pessoal gosta de criar palavras complicadas, salvífica, a obra de salvação. Eu tenho um projeto pessoal que é Teologia para Todos, Durante 20 anos eu dei aula em faculdade, seminário teológico, e eu sempre ansiei levar a teologia para todos, respeitando os limites, respeitando as dificuldades de cada um, mas para todos. E quando você leva para todos, você tem que abaixar a linguagem. Pode até falar obra salvífica, mas tem que traduzir a obra de salvação de Cristo. Então eu vou lendo e comentando com vocês o capítulo 2. Por que Cristo morreu? Então você tem o texto que diz o seguinte: a obra salvífica de Cristo é a coluna central do templo, no templo da redenção divina. Então, na verdade, não no Éden não precisava de um Salvador, no Éden não precisava de Bíblia, não precisava de Cristo, de sangue, de cruz. No Éden era uma extensão do reino de Deus e não precisava de salvação. Mas com a queda, imediatamente, por causa do amor de Deus, não por causa da necessidade divina, a salvação nunca foi necessidade divina, sempre foi o amor divino, porque Deus não precisa de nós. Se alguém vai para o céu, vai para o inferno e continua sendo Deus. Se alguém é feliz ou infeliz, ele continua sendo Deus. Deus não muda, é imutável. Deus não melhora, não piora. Então tudo que Deus faz é por amor. E você tem um gráfico aí na página 1, o gráfico da Messiânico, e que mostra o Éden original. Depois veio a queda. Após a queda, a primeira promessa messiânica é Gênesis 3,15. Você lê lá o texto, é a primeira promessa messiânica logo no Éden, após a queda, Após a queda, no Éden, Deus já prometeu o Salvador. Aí nós temos a promessa messiânica, ele virá. Aí a primeira vinda, que foi a sua vida, morte, ressurreição e ascensão. E estamos vivendo a etapa da proclamação da primeira vinda e o anúncio da segunda vinda. Então, o que falta acontecer? A segunda vinda do Senhor, e ele vai desencadear uma série de eventos que vai restaurar todas as coisas. O evangélico fala em segunda vinda, arrebatamento da igreja, só se fala em arrebatamento da igreja, Todo mundo quer se mandar daqui e deixar o circo pegar fogo. Mas na verdade, a segunda vinda do Senhor vai desencadear uma série de eventos que vão culminar no Éden restaurado. Apocalipse 21 e 22. Ok? Então essa é a história cristocêntrica que começou no Éden e termina no Éden. Éden original, Éden restaurado. Como disse uma irmã outra vez na sala de aula, no Éden original havia um casal, no Éden restaurado, um número incontável de pessoas perdoadas através do sangue de Jesus Cristo. E glórias a Deus por isso. Ok. Podemos compará-la também, a salvação, ao eixo em torno do qual gira toda a atividade de Deus na revelação. Bom, o que o Messias precisa fazer? Ele precisa eliminar o nosso maior problema. Qual é o nosso maior problema? Geralmente fica entre Satanás e pecado.
Qual que é o nosso maior problema? Satanás ou o pecado? Se perguntar para a classe, vai dividir a classe, né? Não, é o diabo, é o pecado, o diabo, o pecado. Mas na verdade, o nosso maior problema é o pecado. Porque o diabo, por mais que incomode, é só nessa vida, ele não tem autoridade sobre o outro lado. Embora alguns pregadores dizem que o trono de Satanás está lá no inferno e que ele vai atormentar as almas e não sei o que o Senhor Jesus foi lá e tirou a chave da mão do diabo. É muito bonitinho, mas eu até hoje não achei isso na Bíblia. Se alguém achar, por favor, me comunica. Então, Satanás só tem autoridade nessa vida. A autoridade que eu digo, influência, nessa vida. Pós-morte, ele não tem influência sobre as pessoas. Quem tem autoridade suprema, que criou e julga e sentencia, é Deus. Ele que tem autoridade sobre as almas humanas, sobre as pessoas. Então, o Satanás é um problema, mas não é um problema tão grande quanto o pecado. O pecado realmente é um vírus, é um câncer espiritual que não tem cura. Ou ele é perdoado, ou ele não tem cura. Então, toda a salvação é para eliminar o pecado, primeiro, do nosso coração, segundo, da criação. Todos os efeitos do pecado. Primeiro, do indivíduo. Você não vai querer um prédio em chamas, você não vai querer consertar o prédio. Primeiro você quer salvar as pessoas. É isso que Israel não entendeu. Eles queriam que o Messias viesse e reconstruísse o prédio em chamas. Apagasse o fogo e reconstruísse. Mas as pessoas estão lá dentro, mortas, ou doentes, ou queimadas. Não, o bombeiro primeiro tira as pessoas, o prédio depois resolve. E foi o que o Messias fez. Primeira vinda foi para resolver o problema das pessoas. A segunda vinda para resolver o problema do prédio em chamas. Apagar o fogo, todo o fogo e restaurar. E foi isso que o judaísmo não, na sua maioria, né, os religiosos não entenderam. Não entenderam até hoje, né? Mas um dia vai abrir os olhos deles. É uma pena que muita gente se perdeu, porque sem Cristo não há como chegar ao Pai. Bom, eu estou agora na página 78, na minha edição aqui, o significado da salvação. O estudo da obra salvífica de Cristo deve começar pelo Antigo Testamento. Mas Cristo veio nos Evangelhos? Não. O Messias está atuando desde a queda. Ele está atuando, ele é o Logos, ele é a revelação de Deus, ele está agindo, a segunda pessoa da Trindade é o agente do Pai, é o agente de Deus aqui na Terra, do lado externo. E o Espírito Santo é o agente de Deus, é Deus, seu agente do lado interno. Então eu vejo a segunda pessoa atuando o tempo todo. Onde descobrimos nas ações e palavras divinas a natureza redentora de Deus. Qualquer um que tenha estudado o Antigo Testamento hebraico sabe quão rico é seu vocabulário. São várias palavras para pecado e várias palavras para perdão. Inicialmente, salvação não é só mandar a pessoa para o céu, salvação é livramento. Nós temos a primeira palavra, Natsal, é Natsal e Achá. De Achá que vem o termo Yeshua, né? Natsal ocorre 212 vezes. Olha o versículo Êxodo 3:8. Deus revelou a Moisés ter descido para livrar Israel das mãos dos egípcios. Foi um livramento físico com certeza com efeitos espirituais. Porque Israel sendo extinta, a nação sendo extinta no Egito, comprometeria a descendência de Judá e consequentemente de Davi e consequentemente do Messias. Então foi um livramento físico, o pessoal estava escravizado literalmente, mas também foi um livramento espiritual, porque a promessa messiânica estava comprometida. Então a gente tem que enxergar sempre a dimensão física e espiritual das obras de Deus. Senaqueribe escreveu ao rei em Jerusalém: o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E quebrou a cara porque Deus livrou mesmo. O emprego do verbo indica haver em vista uma salvação física, pessoal ou nacional. Então fala em salvação na Bíblia hebraica, é muito relacionado com livramentos.
momentâneos de algum opressor, de alguma nação que se levantava contra Israel. Em Salmo 51, 14, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Livra-me dos crimes de sangue, Deus da minha salvação. Então você vê aí a busca pelo perdão. A raiz Yashá, estou na página 79, ocorre 354 vezes. Ocasionalmente a palavra ocorre sem matrizes teológicas, quando Moisés defende as filhas de Reuel e as livra da ação opressiva dos pastores. Então, tudo aqui você está vendo salvação de circunstâncias, de calamidades, salvação de inimigos nacionais, inimigos externos, inimigos internos, de todo tipo de aflição. Então, não há tanta essa ideia como na Nova Aliança, nos documentos apostólicos, de salvação no sentido de perdão, de reconciliação com Deus, de morar com Deus, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, né? Então mostrando que isso aqui é só um tempo limitado e que a nossa morada é celestial. Mas na Bíblia hebraica os inimigos eram físicos, os inimigos eram as nações, os inimigos eram internos, externos, e o clamor por salvação era nesse sentido. Não havia tanto essa ideia assim de eternidade. Havia, sutilmente na Bíblia hebraica tem essa questão de eternidade, de céu, mas é muito sutil. Nos documentos apostólicos, com os ensinos de Cristo e dos apóstolos, ficou bem claro. Lucas 16, você não imagina o que Lucas 16 é para a revelação. Ele dá um detalhe, ele descreve com minúcias o que ocorre após a morte. Olha lá, não é parábola, é história. Lucas 16, a história do rico e Lázaro, não é parábola, porque primeiro, o texto não diz que é parábola. Segundo, parábolas, os personagens não possuem nomes. E ali nós temos o que foi para o Hades, que não tem nome por uma questão óbvia. O rico, né? O Lázaro é o pobre, sem família, doente, sem comida. A porta do rico, que não estava nem aí. Olha o amor de Deus. Deus é amor e exige o amor dos seus, né? Só que os dois morreram. Um era rico e infiel, demonstrado isso pela sua avareza. E o Lázaro era pobre e fiel. E ser fiel, sem casa, sem família, sem saúde, sem comida. Lembra Jó, né? Jó tinha tudo, era fiel. Jó perdeu tudo, permaneceu fiel. Eu chamo de Lázaro do Novo Testamento, né? Porque é a mesma, o Jó do Novo Testamento, perdão, Jó do Novo Testamento. Lázaro passou praticamente pelas mesmas coisas. Só que o Jó teve a sua vida restaurada, viveu mais de 100 anos ainda depois da restauração. Mas o Jó, né? O Lázaro não, o Lázaro morreu naquela situação. Só que após a morte, se cumpre lá Hebreus 9, 27. Está dado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, após a morte, já há um encaminhamento. Isso aí é fantástico. Fantástico que eu digo em termos de revelação. Após a morte, já há um destino. O juízo final é uma sentença definitiva, geral e restrita, onde todos os pecadores, espíritos ou pessoas, né, pessoas espirituais ou pessoas físicas, vão ser julgadas. O grande trono branco. Mas após a morte já há um juízo. O rico, quando se deu por si, estava no Hades sofrendo a ausência de Deus. Eu imagino o Hades como um lugar sem nada, sem vida, sem alegria, sem luz. Então, imagina a angústia de você estar no meio do nada, sem qualquer prazer, porque tudo vem de Deus. E o Hades é o banimento da criação. A pessoa é banida da criação. Então, mas isso já foi após a morte. E o Lázaro, quando se deu por si, aí diz também que o Lázaro foi levado pelos anjos. Não diz que o rico foi levado pelos demônios. Por favor, não vamos inventar história. Tudo bem que tem filme que mostra os demônios levando,
Mas a Bíblia não diz que os demônios levaram o rico, diz que ele se encontrou no Hades. O Lázaro, os anjos do Senhor, ou seja, aquele que pertence a Deus, os anjos o levam. Isso é especial. As portas do Hades não prevalecerão sobre a minha igreja. A morte não terá mais poder sobre o meu povo, os fiéis. Isso é fantástico. Isso é salvação que a Bíblia ensina. E ele se encontrou junto com Abraão. Quem que era Abraão? Amigo de Deus. Pai de Israel. Um homem de fé que abriu mão de tudo por nada. Ó, sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei. Quer dizer, ele abriu mão de tudo por nada. Depois que ele foi vendo que foi uma boa troca. Mas inicialmente foi na confiança. E Lázaro estava junto com Abraão. Que coisa linda, né? Então, agora isso é uma revelação neotestamentária, isso é uma revelação dos documentos apostólicos e dos ensinos de Cristo. No caso dessa história, o Senhor Jesus que contou, Lucas 16. Nós percebemos então que há uma revelação muito mais clara dos efeitos eternos da salvação na Nova Aliança, no que nós chamamos de Novo Testamento, né? Então, a palavra é Yashá, 354 vezes, estou na página 79. Em Ezequiel, o termo assume qualidades morais. Eu vos livrarei de todas as vossas imundícias. Olha aí, ó, já começa a ter uma conotação, uma denotação, né, um significado literal de perdão de pecados, não só livramento de circunstâncias, de opressão, mas livramento de pecado. Ezequiel deixa bem claro isso. Livrarei das vossas imundícias, que é o pecado, que é as trevas que dominam a nossa carne. E os livrarei de todos os lugares da sua residência em que pecaram e os purificarei. Então, continuando aqui, Javé salvava seu povo através dos juízes, livramentos territoriais, livramentos de opressores externos com valores espirituais. Lembrando, a extinção de Israel comprometeria a vinda do Messias. E se Israel fosse extinto, como é que ia ficar? Não tenho a menor ideia, não quero nem pensar nisso. Então Deus fez de tudo para que Israel não fosse extinto. E esses livramentos também tinham uma visão espiritual, que é a vinda do Messias. Lembre-se, a Bíblia é cristocêntrica, ou seja, tudo gira em torno do Messias. Essa é a melhor ótica de interpretação da Bíblia. Javé livrou até mesmo a Síria por meio de Naamã. Então você vê a salvação de um gentil chamado Naamã, e de uma enfermidade, e também, olha a conotação espiritual, o Deus de Israel passou a ser o Deus de Naamã. E não há salvador à parte do Senhor. O termo clássico de emprego teológico de Chá entre os narrativos é Êxodo 14, onde Javé salvou Israel da mão dos egípcios. Javé salvou Israel da mão dos egípcios. Em Isaías 49:6 ele diz ao servo: também te dei para a luz dos gentios. Gentil significa as nações, porque Israel, ele cria o seguinte: nós somos o povo de Deus, e o resto é nações. E essa nações, no hebraico é goim, e a tradução de Almeida fala gentios, a linguagem de hoje fala não judeus, que ficou bem claro, né? Porque os gentios, aí o pessoal fala, mas qual o problema de ser gentil? Então, é uma virtude ser gentil, isso confunde gentil com gentio. Então, sempre que você for falar de gentil, fala não judeu, fechou, as nações, goim, os não judeus. Ou pode até falar gentil, mas já traduza. Lembrando, teologia é para todos, você não está lidando com intelectuais. E intelectuais no Brasil é 0,00 alguma coisa. A maior parte da igreja são pessoas simples, pessoas que mal têm o curso médio, o segundo grau antigo, né? Então a gente tem que tornar simples o que é complexo, não é complicar. Para complicar não precisa nem de educadores, de pregadores. É para facilitar. Como diz o eunuco para Filipe:
Como entenderei se ninguém me explicar? Tem gente que está se preparando para explicar, mas tem gente que parece que se prepara para complicar. Ele gosta de palavras difíceis. Nada contra usar palavras difíceis, mas traduza. Ele gosta de encher a pregação de grego e hebraico. Nada contra, mas por favor explique. Melhore o nível, aumente o nível, mas explique. Nós não temos o direito de aumentarmos o nível para complicar. Temos que aumentar o nível para melhorar o povo, né? E sempre explicando. Eu também te dei para a luz dos gentios, dos não-judeus, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Salvação em todas as áreas, né? Porque o Senhor, Ele cura, Ele provê, Ele nos defende e Ele nos reconcilia consigo. Então, a salvação que Deus proporciona, ela é completa. E infelizmente alguns só querem uma área da salvação. Eles querem o pão multiplicado, mas não querem o Senhor. Querem a cura, mas não querem o Senhor. Querem a vitória, mas não querem o Senhor. Outro dia uma irmã me contou que ela foi visitar uma UTI e a senhora estava literalmente morrendo. Uma senhora que ela visitou estava literalmente morrendo. E ela falou assim, olha, eu vou orar, eu creio que o Senhor Jesus vai te levantar e vamos clamar a Deus por isso. E a senhora aceita Jesus como Salvador, se compromete a ser uma discípula de Cristo? Sim, claro, a pessoa está morrendo, vai falar o quê, né? Claro, com certeza. Aí a irmã orou e o Senhor curou. Aí acho que uma semana, 2 semanas depois, essa irmã foi visitar a pessoa curada que já estava em casa. E aí, vamos na igreja? Ah, não, veja bem, eu tenho que fazer umas coisas, não dá tempo, aí 1000 desculpas. Então ela queria a salvação da enfermidade, mas ela não queria a salvação da sua alma. E esse é o grande perigo da humanidade. O Senhor salva tudo, o completo. Você não pode escolher só uma área ou outra, você tem que aceitar o todo. Ele quer que você tenha qualidade de vida aqui, mas principalmente qualidade de vida na eternidade. E alguns estão só buscando o Deus da provisão, o Deus da multiplicação, o Deus do emprego, Deus, e assim por diante. Vamos lá. No que diz respeito ao conceito de livrar, de salvar, eu ainda estou na página 80. Salvar, livrar, libertar, a evidente riqueza lexical do Antigo Testamento, de vocábulos, né? Não ocorre no Novo Testamento. Esse emprega primeiramente a palavra sozo. Então, no Novo Testamento, no grego, é sozo, que significa salvar, preservar, tirar do perigo e suas formas derivadas. Foi um grande desafio para os judeus traduzir a Bíblia hebraica para o grego. Lembra o nome dessa tradução? Hebraico para o grego, a primeira tradução que temos notícia é a Bíblia hebraica para o grego. Isso foi em 285, tá lembrado? O nome dela? LXX, não é LXX, LXX, né? Que é 70 em Romanos. É a Septuaginta, é a primeira tradução. E ali o desafio foi para cada palavra hebraica recheada de significados achar uma palavra grega. E essas palavras gregas influenciaram a teologia neotestamentária, a teologia dos apóstolos, porque eles pregaram em grego. O Senhor Jesus falava aramaico. Nós só temos as palavras dele em grego, porque já foi traduzido para o povo entender, os gentios entenderem, os não-judeus entenderem. Mas o Senhor Jesus, pelo que eu sei, não falava grego. Nenhuma daquelas palavras em grego ele foi dita por ele. Foi dito em aramaico e traduzido para o grego, né? Às vezes o pregador diz assim, porque Cristo na cruz clamou tetelestai, está consumado. Mas ele não falava grego, como é que ele vai falar tetelestai? Falou em aramaico, que eu não sei o que é, está consumado em aramaico, tem que dar uma pesquisada. Você entende? Então o Novo Testamento ele foi redigido para atender os não-judeus. Porque os judeus foram evangelizados, a maior parte rejeitou, e a igreja foi, principalmente Paulo, né, foi para os não-judeus. E hoje a igreja, estou chutando, 99,999% é feita por não-judeus. Os judeus que se converteram, eles são chamados de judeus messiânicos. São judeus que aceitaram o Messias Jesus, Yeshua, como Mashiach, Jesus como Messias. Então, hoje existe os gentios cristãos
e os judeus messiânicos. Ou você é não judeu cristão, ou você é judeu messiânico. Falei certo? Gentil cristão, judeu messiânico. Tá? Não é certo dizer judeu cristão, judeu messiânico. Essa palavra cristão, os judeus... Falou em cruz, falou em cristão, os judeus arrepiam os cabelos, porque durante 2000 anos eles foram crucificados, eles foram perseguidos, eles foram mortos pelos cristãos. Então, para amenizar esse impacto, eles usam o termo messiânico. Yeshua HaMashiach, e não Jesus o Cristo, né? Yeshua HaMashiach, uma linguagem hebraica, para amenizar o estresse de se lembrar do que os cristãos fizeram com os judeus nesses 2000 anos. Estava lendo Stern, a Bíblia Judaica, comentário judaico do Novo Testamento, riquíssimo, fantástico, porque o Novo Testamento foi escrito por judeus. Tudo bem que foi para gentios, mas ele foi escrito por judeus. Ele tem toda uma mentalidade judaica embutida ali. E o Stern, que é a Bíblia judaica, ele tem a Bíblia judaica, né? O Novo Testamento judaico e a Bíblia toda judaica, que é uma tradução própria, e tem um comentário judaico do Novo Testamento. É riquíssimo. Você dá uma lida, tente adquirir, que vai te ajudar bastante. E nesse livro, até cruz ele evita, ele usa o termo estaca. Ele falou, eu optei por estaca, primeiro que a gente não sabe como que era essa cruz. E eu optei por estaca porque falou em cruz, se eu quero evangelizar judeus, falou em cruz, eles já arrepiam, né? Porque muitos foram crucificados nesse período de 2000 anos. Então eu preferi o termo estaca, que era uma estaca que colocava a outra parte, que o infrator carregava, né? E é isso. Vamos lá. Na Septuaginta, sozo traduz Yashá. Olha lá, lembra que eu falei da Septuaginta? Na Septuaginta, sozo, que é a palavra grega, traduz Yashá, que é a palavra hebraica para salvação. Soteria, por causa dessa palavra, né? Podia ser salvação logia, né? Mas o pessoal gosta de palavra grega, soteriologia. É empregada principalmente para os derivados de Yashá. Ok, o termo hebraico sustenta o nome que o anjo anunciou. Lembrar que no mundo do Oriente, não sei hoje, mas naquela época, no mundo bíblico, o mundo semita, os nomes representavam a pessoa. Era uma espécie de título que qualificava a pessoa, ou denegria. Refletia a pessoa, ou sua função, características morais, características físicas. E quando o anjo falou o nome dele vai ser a Jesus, estava relacionado com a missão dele. E Jesus, Yeshua, o Senhor é salvação, né? Na verdade, o Senhor foi chamado de Yeshua, trazendo para o grego Jesus, trazendo para o português Jesus. Sozo, aí no final, né? Sozo pode referir-se à salvação, pode se referir a salvar a pessoa da morte. Veja que a salvação é bem ampla, inclusive no Novo Testamento. Salvar a pessoa da morte, da enfermidade física, da possessão demoníaca ou da morte que já sobreveio. Mas na grande maioria das ocorrências refere-se à salvação espiritual, com valores eternos, que Deus providenciou por meio de Cristo e que as pessoas experimentam pela fé. Embora o título Salvador, estou na página 81, Soter, fosse atribuído pelos gregos aos seus deuses, líderes políticos e outros que trouxessem honra ou benefício ao seu povo, na literatura cristã era aplicado somente a Deus. Claro, né? Ninguém salva como Deus. Né? Quando Deus salva, está bem salvo. O substantivo salvação, soteria, aparece 45 vezes e se refere quase exclusivamente à salvação espiritual. Então, enquanto que na Bíblia hebraica, né, que na vigência da Antiga Aliança,
salvação tinha um cunho assim muito temporal, aqui, agora, na Nova Aliança, no Novo Testamento, no texto, nos documentos apostólicos, a salvação já tem um cunho mais espiritual, futurístico, eterno. Todavia, embora as palavras gregas traduzidas por salvar e salvação não sejam muito frequentes, o próprio Jesus proclama o tema do Novo Testamento quando diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar e salvar. É tipo a parábola de Lucas 15, né, da ovelha perdida. Ele foi buscar para salvar a ovelha perdida. Então o Senhor veio buscar e salvar. Salvar do quê? Do pecado e todos os seus efeitos. Na página 82 vamos falar sobre as naturezas de Deus e da humanidade. A Bíblia deixa claro que todas as pessoas precisam de um Salvador e que elas não podem salvar a si mesmas. É interessante, quando alguém morre, Deus vai julgar a pessoa segundo ele, o padrão dele. Porque para morar com Deus, o padrão é ele. Você imagina, não os atributos intransferíveis de Deus, os atributos naturais, mas onipotência, onipresença, eternidade, isso aí é só Deus tem, só Ele pode ter e nós jamais teremos. Mas os atributos morais, a natureza moral de Deus, ela é transferível e cobrada da sua criação. Para morar no céu, o padrão moral é o próprio Deus. Então, quando alguém morre, Eclesiastes 12:7 fala sobre isso, o corpo vai para o pó e a pessoa que foi soprada dentro do corpo volta para quem o deu. Volta do jeito que está. Agora, se essa pessoa estiver contaminada pelo pecado, ela é expulsa da presença de Deus e vai para um lugar chamado Hades, aguardando o juízo final e lançada então, infelizmente, no Geena. Infelizmente, porque são pessoas que nós amamos, né? Mas Deus tem que limpar a criação de todo o pecado e todo o agente do pecado. Porque se você analisar, o pecado não existe sem o pecador. Se o mundo todo hoje, se 7 bilhões de pessoas estivessem dormindo agora, o pecado seria zero. Então o pecado só existe porque existem agentes do pecado, transgressores da lei. E Deus vai eliminar todo transgressor da lei. Tudo aquele que é um agente do pecado vai ser eliminado da criação. Isso envolve Satanás, seus anjos, isso envolve a humanidade sem perdão, pecadora. Após a morte, o padrão então é o próprio Deus. Imagina, o teu corpo está lá sendo enterrado e você dá de cara com Deus. E ele vai te julgar segundo o padrão. Ele vai olhar para você e para ele. E vai comparar. Quem que vai sobreviver a um julgamento desse? Quem vai permanecer na presença do... Quem vai morar com Deus se o padrão é tão elevado? Por isso que essa pessoa jamais poderá se salvar. A salvação foi providenciada por Deus. Ela pode ser recebida ou rejeitada, mas ela não pode ser mudada, não pode ser alterada as cláusulas. Então Deus oferece, aceita ou rejeita. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Se a pessoa aceitar a salvação providenciada por Deus através do Messias Jesus, essa pessoa ela é perdoada. E Deus olha, ela não vê os nossos pecados, ela vê o sangue de Cristo, ela vê a justiça de Cristo, que nós recebemos a justiça de Cristo. E a justiça de Cristo é igual à justiça de Deus. Então Deus olha para nós e Ele não vê o nosso pecado, Ele vê a justiça de Cristo. Por isso que fomos justificados. Nós recebemos a justiça de Cristo. Nos envolveu, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E aí a gente pode sobreviver ao julgamento de Deus, porque Deus vai olhar assim: nossa, mas você nunca pecou? Mas a justiça de Cristo. Você ama ao próximo como a si mesmo? Ama a Deus acima de todas as coisas? Nunca pecou? Vinde a mim, bendito do meu Pai. Que fique bem claro, a salvação você pode aceitar ou rejeitar, mas você não pode alterá-la.
e jamais poderá se salvar. Quem vai sobreviver à justiça de Deus? Sem a própria justiça que Deus nos dá. Por isso que a Bíblia diz, o Senhor é a nossa justiça. A minha justiça, eu sou um perdoado. Há dois tipos de pessoas, pecadores e perdoados. Eu sou um perdoado. A minha justiça é de Cristo. Ele é a minha justiça. Eu não tenho justiça própria para sobreviver ao juízo de Deus. Ele é a minha justiça. Ele me deu a justiça dele. Ô, legal, então agora eu posso pecar à vontade. Não, mas existe uma condição. Eu te perdoo, eu te dou a minha justiça, mas você tem que ter um compromisso em ser, de fato, justo. Esse é o compromisso. É o que ele falou para a mulher adúltera lá, pegue adultério. Vá e não peques mais. Isso se chama fé. O grande equívoco é achar que fé é crer. Fé não é crer. Fé é um compromisso assumido, tipo um casamento. Eu me comprometo a ser igual a Cristo. Essa é a minha parte da salvação. É o mínimo, né? Eu fui tirado lá das profundezas do inferno, né? Assentados nas regiões celestiais. O mínimo é ter um compromisso de fidelidade com Deus. Você é perfeito, professor Maurício? Não. Mas eu quero ser. É a minha meta, é o meu alvo, ser igual ao meu Salvador. Isso se chama santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então você recebeu uma justiça, mas você também assumiu um compromisso de ser igual ao teu Salvador. O que muitos querem é a justiça de Cristo. Agora o compromisso, e isso que é o perigo. A salvação é pela graça, pela fé. É o compromisso assumido. Repito, isso é pano para manga, mas a palavra fidelidade, a palavra fé, a melhor tradução seria fidelidade. Porque na Bíblia hebraica, a palavra emuná era traduzida por fidelidade. E outras palavras, mas quando foi trazida para o Novo Testamento, para o grego, virou fé. Não é um problema. O problema é quando alguém prega que fé é crer. Basta crer. Ei, os demônios também creem, não servem para nada. Então, fé tem o mesmo sentido de emuná na Bíblia hebraica, que a ideia é fidelidade, é compromisso. É igual um casamento, é compromisso de fidelidade. Então, isso reveja seus conceitos se você acha que basta crer. Está cheio de desviada aí, cheio de gente afastada do evangelho que crê. Prega para você como se fosse gente grande. Mas a vida toda é destruída. Por quê? Tem aqui, mas não tem aqui. Crê, mas não pratica. Isso não é fé. É fé. É o que Tiago chama de fé morta. Crê, mas não pratica. É fé morta. Não serve para nada. Fé viva. Crê e pratica. A Bíblia deixa claro que todas as pessoas precisam de um Salvador, que elas não podem se salvar a si mesmas. Óbvio. O padrão é muito alto. Desde a tentativa feita pelo primeiro casal de cobrir-se e de esconder-se de Deus, e a primeira rebeldia que culminou com o assassinato, até a última tentativa rebelde de desfazer os propósitos de Deus. A Bíblia é uma longa cantilena de atitudes degradadas e pecados deliberados da raça humana. Não a Bíblia, né? Mas a Bíblia é só só mostra o que acontece, né? É a sociedade. A sociedade está contaminada pelo pecado. A sociedade está expulsa do reino. A sociedade humana, que a Bíblia chama de mundo, né? Não há mesmo mundo nem o que o mundo há. A sociedade ela está escravizada pelo pecado, que é mais forte do que o ser humano. Por isso que tem que ter um poder maior para vencer o pecado, que é o poder de Deus. E a sociedade está à mercê do reino das trevas que habita. O que antes o reino das trevas estava longe, agora está dentro do planeta, atuando no planeta, na humanidade. Então a situação é horrível. A salvação é resolver todos esses problemas. Boa parte do pensamento moderno parece acreditar que necessitamos de educação e não de salvação. Existe uma certa linha da sociedade que diz que o problema do ser humano é educação. Falta de educação. A educação é que resolve. Mas a gente vê um monte de canalha, um monte de ladrão, um monte de gente sem o menor escrúpulo e com alto nível de educação. Então a gente... E você vê pessoas não alfabetizadas íntegras, morais, que ama a Deus, ama o próximo.
Eu concordo que a educação vai ajudar, claro, um pesquisador, estamos vivendo aí a crise do coronavírus, você tem que ter pesquisadores, tem que ter pessoas estudadas que vão ali descobrir cura, descobrir tratamento. A educação ajuda, com certeza, mas dizer que moral e educação estão relacionadas, que se você tem muita educação, você é uma pessoa moral, se você tem baixo nível de escolarização, você é uma pessoa imoral, isso é um absurdo. Você deve conhecer, você mesmo, seus parentes, pessoas íntegras que mal sabem ler. E deve conhecer pessoas intelectualizadas, pós-doutoradas, que não valem nada, que são pessoas que usam todo esse conhecimento para si, para ganhar dinheiro, para pisar no próximo. Não combatendo a educação. Mas, por favor, não me vincule a educação à moral. Moral é relacionamento com Deus. Moral é vencer o pecado. Moral é fruto dessa salvação que está agindo em nós. E não importa o nível de escolaridade. Santidade e o amor de Deus. É interessante, né? Quando você fala em salvação, tem duas palavrinhas aí básicas. Eu estou na página 83 aqui no meu livro. Santidade e o amor de Deus. O amor de Deus expulsa, a santidade de Deus expulsa-nos da sua presença. E o amor nos atrai. A santidade expulsa, o amor puxa. Quem vai prevalecer? Depende de nós. Alguém disse assim, a ira de Deus tem uma asa e o amor de Deus tem duas asas. Os dois saem na direção do ser humano. A ira de Deus, que reflete a sua santidade, ela sai com uma asinha só, batendo uma asinha só, para destruir o pecador. E o amor sai com duas asas, para salvar o pecador. O amor sempre chega primeiro. Se o amor é recebido, a ira é removida. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Se o amor é rejeitado, a ira vem devagar, mas vem e chega. Então, santidade e o amor não são palavras conflitantes, mas expressões do caráter do mesmo Deus. Por um lado, ele odeia o pecado, odeia todo aquele que peca, odeia no sentido de não quer na sua criação. Ele precisa odiar, ele precisa rejeitar a santidade. Ele precisa destruir o pecador, isso faz parte da sua santidade. Ele não pode deixar um átomo de pecado no novo céus e nova terra, porque isso cresce. Um átomo de pecado, ele vira uma montanha e enche o universo. Então ele tem que eliminar até o menor átomo de pecado. Isso é a santidade. Mas o amor eu não quero que você vá para o inferno, eu não quero que você seja banido da minha presença, eu quero que você more comigo. Então veja as duas dimensões do mesmo Deus, convivendo lado a lado. Jonas, a mensagem de Jonas não foi de arrependimento, leia lá. Olha o que Deus fez. Jonas não queria ir, aí o amor moveu. Jonas, vá. E moveu os céus e terra e colocou Jonas ali em Nínive. Proclama a mensagem, olha a mensagem. Dentro de 40 dias Deus destruirá essa cidade. Santidade. Deus destruirá essa cidade. E o povo se arrependeu, e o povo foi perdoado. E aquela geração, uma geração futura, a bondade, graça e misericórdia de Deus. A Bíblia mostra que devemos levar em conta a santidade e retidão na natureza divina ao considerar a mensagem de salvação. É interessante e forte dizer isso, mas Deus enviou seu Filho para nos livrar da ira de Deus. Quer dizer, o seu amor enviou Cristo Jesus para nos livrar, não é do diabo. O diabo ele se aproveita. O pecado é uma condição, mas o que Deus veio nos livrar é da ira dele, da sua santidade em ação. Que a santidade produz a ira que destrói. Então Deus enviou seu Filho para nos livrar dele mesmo, da sua ira. Tanto que um grande equívoco é dizer que Cristo morreu para nos resgatar. Quando Cristo morreu, ele ofereceu, ele nos resgatou do diabo e foi lá e apresentou a oferta e nos tirou das mãos do diabo. Isso é ridículo.
Cristo, ele ofereceu seu sangue lá no terceiro céu, onde Deus está. Ele ofereceu sua oferta a Deus e não ao diabo, tá? Porque ele aplacou a ira de Deus, da santidade de Deus, foi e consequentemente a justiça, né, foi aplacada pelo sangue de Cristo. Então é interessante, né? Deus nos envia Jesus para nos livrar de Deus, da sua ira, né? O amor de Deus, ó, fica melhor assim, ó. O amor de Deus enviou seu Filho para nos livrar da sua própria ira. Aí fica bom. O Antigo Testamento afirma continuamente que o Senhor é bom e que Ele somente faz coisas boas. O salmista nos convida: provai e vede que o Senhor é bom. Gente, a história da criação, a criação mostra o amor de Deus. Sermos poupados na queda mostra o amor de Deus. A promessa da redenção do Messias mostra o amor de Deus. A revelação, Deus levanta. Sabe o que é você levantar um profeta? Vai lá e proclama ao meu povo: arrependei-vos, e eles matam o profeta. E Deus, eu imagino ele baixando a cabeça, levanta outro profeta: vai lá e anuncia ao meu povo, se arrependam. E eles matam o profeta. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que te são enviados. Quantas vezes eu vos quis ajuntar, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo de suas asas, mas vocês rejeitaram o seu Deus. É o amor é insistente, o amor é persistente. Mas o amor pode ser rejeitado. Há uma coisa que eu vou lembrando e vou falando, né? Porque o livro está aqui, é só ler, mas o que eu lembro eu vou falando. A misericórdia de Deus não é para sempre. Como assim? A misericórdia do Senhor dura para sempre. O salmista fala: não, a misericórdia do Senhor dura para sempre para os fiéis, os que têm um compromisso com Ele. Mas a misericórdia do Senhor, chega um certo momento que Deus fala: chega, eu não vou mais, não dá mais. Então existe um limite da misericórdia de Deus quando Ele desiste. É pesado isso, mas Deus desiste. Ele desistiu de Saul. Ele desistiu da geração antediluviana. Meu espírito não contenderá para sempre com o ser humano. Seu limite vai ser 120 anos. E 120 anos depois, né, dizem que 120 exato, Jerusalém, os pré-diluvianos foram mortos. E Saul, repito, Samuel, ele desistiu Samuel desistiu de Saul. Segundo Crônicas 15:2, é forte, mas é verdade. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Se o deixardes, ele vos deixará. O Senhor está contigo enquanto você estiver com ele. Se você o buscar, ele vai se deixar achar. Mas se você o deixar, ele te deixa. Então a misericórdia do Senhor, ela é real, mas ela vai até um certo ponto. Chega um certo ponto que Deus, o amor recua e a ira entra. Isso com os pecadores. Com os perdoados, não. A misericórdia do Senhor é por toda a eternidade. Sempre baseado no sacrifício de Cristo, Ele vai ter misericórdia de nós e nos aceitar no céu. Porque a gente já foi contaminado pelo pecado. Mas Deus aceitou essa justiça transferida. E graças a Deus por isso. Em 2 Pedro, estou na página 91, lá embaixo. Em 2 Pedro lemos que o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então ele é longânimo. Dizem que macrotimia, né, que é narinas grandes, né, respiração grande, Deus dá aquela, vou aguentar mais um dia. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Não é a palavra de Deus que se renova todos os dias. A misericórdia do Senhor se renova todos os dias. Vou dar mais uma chance. Mais um dia. Só que vai chegar um dia que Deus vai falar: chega. E aí há uma intervenção. A primeira grande intervenção de Deus na humanidade foi dilúvio. A segunda grande intervenção vai ser a manifestação de Cristo, a grande tribulação. A grande tribulação vai ser a segunda grande intervenção divina no mundo. É tipo assim, não aguento mais, né? Chega. Nós estamos vivendo a fase da longanimidade, com certeza. Individualmente, Deus cancela, acaba a longanimidade e entrega nas mãos de Satanás, né? A gente fala muito: Deus matou o bandido, Deus matou o ladrão. Quem mata é Satanás.
É claro que se Deus tiver um projeto na vida da pessoa, Deus poupa, mas normalmente quem mata, rouba e destrói é o ladrão, né? Que por implicação é o próprio Satanás. Na página 92, a correspondente de caris no grego, a palavra grega caris, graça, a correspondente é resed. É só uma observação hebraica aqui do hebraísmo. Sempre que você encontra CH nas transliterações do hebraico, você pronuncia R, como se fosse R, resed. Não é chesed, é resed, como se fosse um R. Às vezes eu vejo escrito assim em alguns livros, ruach. Aí o pessoal pronuncia ruach. É ruach. Ruach. Espírito. É um monossílabo. Ruach. Tá? Então esse CH é sempre som de um R fica bom. Ruach. Então resed é o caris na Bíblia hebraica. Ao refletir sobre o que Deus havia feito no passado em favor do povo da aliança, Isaías diz: pelo amor e pela sua compaixão ele os remiu. Davi compara a compaixão do Senhor à compaixão de um pai. O nosso Deus tem misericórdia. Rahem, não é Hashem, Rahem. O Novo Testamento emprega misericórdia, primeiramente eleos e suas formas derivadas. Aqui tem várias palavras, porque na tradução compaixão, gracioso, mas é bom você cavocar no original. Então nós temos a página 95, o amor de Deus. No Antigo Testamento, o enfoque primário recai sobre o amor segundo a aliança, como se vê em Deuteronômio. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que todos os povos. O amor de Deus, ele é intenso na Bíblia hebraica, né? Eu fico revoltado quando alguém fala a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, né? Que já é um termo errado, né? Antigo Testamento, Novo Testamento, mas eu não vou mexer nisso não. A Bíblia hebraica é a ira de Deus, a justiça, e o Novo Testamento é o amor de Deus. Para com isso. O amor de Deus permeia toda a Bíblia, a ira de Deus permeia toda a Bíblia. O Deus da Bíblia hebraica é o Deus dos documentos apostólicos, é o mesmo Deus. Talvez em cada história, no caso de Nínive, a ênfase foi no amor. No caso de Sodoma e Gomorra, a ênfase foi na santidade e justiça. Os pré-diluvianos, na história do dilúvio, você tem os dois. Você tem a santidade e consequente ira de Deus contra o pecado e foram mortos. E o amor de Deus que poupou a família de Noé. Então a Bíblia reflete o caráter de Deus. Claro que, repito, as passagens às vezes dão destaque ao amor, às vezes dão destaque à ira, mas Ananias e Safira caiu duro porque sonegou o dízimo lá, a oferta, mentiu sobre a oferta. Mas é Novo Testamento, é graça, mas caíram duro. Caiu Ananias, depois, Safira, quem enterrou teu marido tá aí, caiu também. O Apocalipse é cavalo de tudo que é cor, arrebentando tudo. Mas não é graça? É o mesmo Deus, ênfases diferentes. Então tome cuidado com essa história de que a Bíblia hebraica é a ira e a Nova Aliança, o Novo Testamento é o amor. Não. Os dois estão em toda a Bíblia. É claro que com a morte de Cristo, a graça alcançou o seu top, toda a sua dimensão, né? O Pentecoste é consequência dessa graça ilimitada, a própria situação dos mortos em Cristo também. Não se fala mais em seio de Abraão, fala-se em paraíso. Deduz-se que a situação melhorou, inclusive para eles, porque antes era uma promessa, agora é um fato. Então realmente a graça, de uma certa forma restrita na Bíblia, na Antiga Aliança, hoje ela está em sua medida plena na Nova Aliança, né? Tanto que Jó profetizou: nos últimos dias, que é na Nova Aliança, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Na verdade, os últimos dias é o intervalo entre a primeira e a segunda vinda, né? Mas já dentro da Nova Aliança. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, o que não pode acontecer agora vai acontecer. O que a promessa do Messias não possibilita,
A vinda do Messias vai possibilitar uma capacitação indistinta sobre toda pessoa, sobre toda a carne, os perdoados, é claro. Então é bom fazer essas distinções para a gente não se perder. E aí você tem o amor de Deus. O termo, o Novo Testamento emprega os gregos agapau e ágape. É agape ou é ágape? Bom, eu andei pesquisando, pelo que eu entendi, existe uma palavra no português que é refeição familiar, refeição entre amigos, que é ágape. Agora, no grego, pelo que eu andei vendo, é agape. A palavra grega é agape, e no português é ágape. Pelo menos onde eu pesquisei, deu essa ideia. Deus é agape. E a festa onde comemoramos a união aqui no Brasil é ágape. Deus é agape. Ele deu seu Filho único porque nos ama. Isso eu creio que ficou bem claro. Bom, uma boa lida no texto aí vai te ajudar bastante. Qualquer dúvida, tem o WhatsApp aí, vamos conversar. Ok? Lembrando que é Teologia Sistemática 2, aula 2.